Boa noite, companheiros. Declaramos aberta a reunião. Queremos agradecer ao nosso companheiro Luiz Augusto por ter nos atendido nesse convite para essa palestra. Boas-vindas a todos os companheiros que estão nessa reunião presente, aqui no nosso Clube de Valença, e todos os companheiros que estão ligados através do celular. Companheiro Luiz Augusto, a palavra é sua e nós aguardamos, então, a sua fala. Ok, companheira. Boa noite a todos e a todas. Muito prazer e alegria estar compartilhando o Rotary com vocês aí de Valença e aí do Brasil inteiro. Aí tem gente aí de toda parte do Brasil. Obrigado aí pelo prestígio e pela demonstração de querer conhecer um pouco mais Rotary, querer aprender um pouquinho mais sobre Rotary. Isso é sempre bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que todo mundo já sabe, certamente, mas que a gente esquece e não põe em prática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre formas de você atrair associados para o seu clube e de como também manter esses associados no clube, né? A gente já ouviu muitas vezes se dizer que temos até facilidade para atrair associados para o clube, mas não temos a mesma facilidade de mantê-los dentro do clube. E aí é o entra e sai famoso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas e lembrando que é coisa para se colocar em prática, né? Quem já sabe, colocar em prática, quem não sabe vai ficar sabendo, mas se não colocar em prática, não vai adiantar nada essa reunião, esse objetivo de a gente buscar desenvolver o quadro associativo do nosso clube sem tomar atitudes. Então, a partir dessa reflexão de hoje, se os clubes tiverem interesse realmente em ampliar o seu quadro associativo, vai ter que tomar atitude, vai ter que mudar o comportamento que tem feito até agora. Então, eu vou compartilhar aqui a nossa tela para a gente refletir sobre esse tema. Pela capa aí, vamos dizer assim, dessa nossa apresentação, mostra aí o esforço de companheiros tentando elevar, né, o DQA. Isso mostra que para desenvolver o quadro associativo de qualquer clube, não é uma função só do presidente do clube, né? É uma função de todos os associados, que tem que mudar suas ações, né? Tomar atitudes para que a gente consiga desenvolver o quadro associativo. Então, é uma função de todos e não só do presidente do clube ou do presidente da comissão de DQA. Vamos discutir, né, para esse tema dividido em dois subtemas: o crescimento propriamente dito, né, do quadro associativo e também a retenção de associados. Então, são temas que um é interligado aí ao outro, né? Não adianta você crescer, atrair as pessoas e não conseguir fidelizar os companheiros dentro do clube. Há alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa no mundo todo em relação à Rotary e perguntando se as pessoas conheciam Rotary, já tinham ouvido falar em Rotary, né? E, infelizmente, o conhecimento de Rotary é muito pequeno, né? De cada 10 entrevistados, 4 nunca ouviram falar em Rotary, 4 conhecem apenas de nome e apenas 2 tinham alguma familiaridade. Então, você vê que um conhecimento de Rotary é muito pouco. Mais recentemente foi feita a mesma pesquisa e percebemos que houve uma melhora quantitativa, né? De cada 4 pessoas entrevistadas, 3 já tinham alguma familiaridade com Rotary. Mas isso ainda é muito pouco, né? Familiaridade não demonstra assim um conhecimento do que é que o Rotary é, o que o Rotary faz, a importância do Rotary para as comunidades e para o mundo. Então, a partir daí, dessa pesquisa, a gente tem que buscar o quê? O primeiro passo é melhorar esse conhecimento da comunidade em relação ao Rotary. Tornar o Rotary mais conhecido nas nossas comunidades e, consequentemente, no mundo todo. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso aí. E para trabalhar, como é que a gente pode fazer para tornar o Rotary mais conhecido? Primeira coisa é não perder a oportunidade de se falar em Rotary.
Nós precisamos falar mais em Rotary, como diz o governador Márcio Cavalca, ele diz que a gente precisa falar mais de Rotary dentro e fora do Rotary. E é uma verdade. Às vezes a gente tem a oportunidade de falar em Rotary e não falamos. Então, a gente tem que colocar o Rotary em evidência, né? Colocar os holofotes em cima do Rotary. Sempre que tivermos a oportunidade de falar em Rotary, temos que falar com entusiasmo, mostrando a importância do Rotary, o que é que o Rotary está fazendo na nossa comunidade, no mundo, no nosso distrito, com entusiasmo, né? Para que as pessoas tenham esse interesse em conhecer mais essa instituição, tenham curiosidade, questione mais. Isso depende da gente. E a melhor, eu imagino que a melhor imagem pública do Rotary é o rotariano, né? Porque você colocar postagens, vídeos, às vezes não demonstra a emoção que nós, rotarianos, podemos transmitir quando falamos da nossa instituição. Então, é colocar o Rotary em evidência e falar de Rotary sempre que puder. Na roda de amigos, né? Se está no barzinho, no futebol, no trabalho, onde tiver com outras pessoas, não perca a oportunidade de falar de Rotary. E se, mais ainda, se o assunto for motivado por alguma dessas pessoas que questiona, que pergunta sobre distintivo, que pergunta sobre as reuniões, sobre a atividade que o Rotary está fazendo, não perca a oportunidade de falar de Rotary, em qualquer lugar que você estiver. Os rotarianos são empresários que têm clientes, que têm parceiros, que têm fornecedores. Não percam a oportunidade de falar de Rotary para os seus contatos profissionais. Todo rotariano tem contatos profissionais. Então, é uma oportunidade de você conseguir. Se não conseguir associados, você consegue parceiros. Então, fale de Rotary para o seu cliente, fale de Rotary para o seu parceiro, fale de Rotary para o seu fornecedor. Não perca a oportunidade de, naquele bate-papo ali de transação comercial ou de venda comercial, você está falando de Rotary também, né? Informando o que o Rotary faz na sua cidade. E isso é importante porque o seu fornecedor, o seu cliente, sabendo que você tem esse espírito de solidariedade, esse espírito de ajudar a comunidade, ele vai valorizar muito mais você e a sua empresa. Então, não perca essa oportunidade. E também de falar em Rotary na família. Tem rotarianos que, às vezes, não comentam em casa o que é que o Rotary está fazendo, né? O que é que está acontecendo na vida rotária. Isso é muito importante. Tem que envolver a família na vida rotária. Se o rotariano ou a rotariana não envolve a família, corre sério risco de não demorar muito tempo no Rotary, porque o Rotary vai ficar quase como competindo com a família, e isso não é bom. A família vai sempre ganhar essa parada. Então, quando você envolve a família nas atividades rotárias, eles aprendem a gostar, as crianças aprendem a gostar do Rotary, o cônjuge, e isso vai ajudar muito no crescimento do quadro associativo, porque torna-se uma coisa mais prazerosa, mais participativa, sem distinção de se é criança, se é adulto, se é idoso, se é homem ou mulher. Então, você demonstra para quem está envolvido ali que o Rotary é uma coisa realmente gostosa, prazerosa, que vale a pena participar. Então, não deixe de envolver, não só nas reuniões, mas nas atividades. Agora mesmo, em final de ano, sempre fazem campanhas de agasalho, sempre fazem campanhas de fome, contra a fome, fazem distribuição de brinquedos. Leve seus filhos nessas atividades. Seus filhos irem entregar presente para as crianças pobres. Às vezes, seu filho não valoriza o presentão que você dá para ele, presente caro, e ele vai ver a alegria de uma criança receber uma bonequinha barata, simples, e ficar feliz, e receber um carrinho, uma bola, e ficar feliz. Isso vai, talvez, melhorar muito mais a percepção de seu filho em relação a valorizar as coisas da vida. Então, não perca a oportunidade de envolver a família nas atividades rotárias. Outra coisa importante, que às vezes a gente também relaxa um pouco em relação aos meios de comunicação. Não perca a oportunidade de informar para a sua comunidade o que é que o Rotary está fazendo. Um desses meios de comunicação muito importante, que às vezes a gente não dá o valor devido, é o rádio. Hoje toda a cidade tem rádio. Os rádios geralmente estão de portas abertas para o Rotary. Se você marcar com qualquer um desses locutores lá, qualquer programa de rádio que você tenha alguma informação para passar para a comunidade, as portas se abrem. Eu nunca vi um rádio negar um pedido de um rotariano para apresentar alguma atividade que o Rotary está fazendo e passar isso para a comunidade. Então,
é uma oportunidade importante de vocês estarem frequentemente nas rádios falando sobre Rotary para a comunidade. E o alcance da rádio é enorme, né? TV, né? Cidades maiores aí que têm a possibilidade de ter televisão, também convocar. A gente tem que convidar esses meios de comunicação a participar das atividades rotárias. E isso aí tem uma imagem positiva enorme e que contribui muito para que mais pessoas conheçam o Rotary e, consequentemente, mais pessoas venham se interessar pelo Rotary, ou como rotariano, ou como parceiro, né, das nossas atividades. Folder. Outra coisa importante também que a gente vê muito pouco utilizado ultimamente, né? Você fazer um folder mostrando o que é o Rotary, o que é que o Rotary tem feito na sua comunidade, as atividades, com fotografias, locais onde as pessoas se identificam, conhecem. Então, você vai fazer qualquer evento, você faz os folders, distribui esses folders para a comunidade. Isso é uma forma muito positiva de se demonstrar o Rotary para a comunidade, né? E isso circula, um folder circula de mão em mão e muita gente vai tomar conhecimento do que é Rotary. Então, não perca essa oportunidade também. E esses folders você consegue fazer rapidamente no Brand Center, onde já tem folders já prontos, pré-prontos, onde você pode alterar os textos, alterar as imagens, colocar as imagens das suas atividades e divulgar para a sua comunidade. Outra forma de divulgação é o site. Infelizmente, muitos clubes ainda não ativaram seus sites. Aqui no nosso distrito, por exemplo, não é o caso de todos os distritos do Brasil, mas aqui no distrito 4.391, o governador banca a manutenção desses sites. Os clubes pagam apenas a anuidade do domínio, mas a manutenção mensal é paga pelo distrito. Então, é uma forma de se divulgar o clube, o Rotary, o clube e todas as suas atividades, mas, infelizmente, muitos clubes ainda não ativaram, não tiveram esse cuidado ainda, esse interesse em ativar o seu site. Todos os clubes têm um site e poucos são os clubes que já ativaram o seu site. Então, é uma forma de você divulgar as suas atividades para a sua comunidade, né? Você divulga, o próprio site já permite que, quando você fala em divulgação, você já divulgar nas redes sociais. Então, de uma vez só, você consegue compartilhar a sua publicação em diversos meios de comunicação, em diversas redes sociais, e ajuda muito. E os clubes, infelizmente, não estão utilizando essa ferramenta. E as redes sociais, que são aí indiscutivelmente talvez a mais dinâmica, que tem um alcance imediato e que tem um crescimento grande, porque dos compartilhamentos, quando você publica uma coisa importante, os companheiros têm que compartilhar, né? Não basta só o presidente ou o presidente da Comissão de Imagem Pública divulgar. É importante que os companheiros também sigam a página do clube e republiquem, né? Compartilhem as atividades publicadas pelo clube. E, infelizmente, também tem muitos clubes que não têm rede social. Tem muito clube que não tem uma página no Instagram, que não tem o Facebook. São ferramentas gratuitas que têm um alcance enorme e que, infelizmente, os clubes não estão utilizando. Então, é importante utilizar essas formas de comunicação com a comunidade. Então, quem não tem ainda é fácil, você pega qualquer companheiro aí que tenha mais habilidade com a internet aí, ou com as redes sociais, com o celular, e manda criar a página no Facebook, manda criar a página no Instagram e começa a divulgar, né? Cria uma comissão de imagem pública, começa a divulgar as atividades do clube. Às vezes tem clubes pequenos que às vezes não têm atividades constantes para ser divulgada. O que é que faz? Mas é porque a gente sabe que a rede social ela é muito dinâmica. Se você não estiver alimentando ela constantemente, as pessoas deixam de visitar, não visualiza. Então, é importante que tenha sempre com coisas novas. Então, como ter coisas novas num clube pequeno que não tem atividade constante? Vai no Brand Center, que no Brand Center tem centenas de imagens de todas as áreas de enfoque do Rotary. São imagens que estão livres de direitos autorais, você pode utilizar à vontade nas suas redes sociais. Tem lá imagens para TV, imagens para rede social, imagem para computador, tem imagem para tudo. Então, você busca a imagem lá e compartilha nas redes sociais, coloca o nome do clube. Tem vídeos também de diversas áreas de enfoque também, que você pode compartilhar nas suas redes sociais. Então, motivos não faltam para você manter a sua rede social dinâmica diariamente ou semanalmente com atividades novas.
Uma coisa interessante também que é subutilizada no nosso distrito, e eu acredito também que no Brasil todo. Não sei se vocês sabem, mas no My Rotary, né, que é o site oficial do Rotary Internacional, que qualquer pessoa pode acessar, não só o rotariano, mas qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode se cadastrar. Tem muita gente que acessa o My Rotary e né, lá no site tem essa parte onde as pessoas que têm interesse em ser rotarianos podem se candidatar. Então, se a pessoa acessa o My Rotary e vai lá verificando o que o Rotary é, vai navegando dentro do site, vendo a importância do que é o Rotary, a atuação do Rotary no mundo todo, e se interessa. E aí vai nesse espaço que tem lá no My Rotary e se candidata a ser rotariano. Então, são candidatos à associação em associados potenciais. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. O que acontece quando as pessoas entram lá e se candidatam a sócio? O distrito é informado, o governador é informado, o presidente da comissão de DQA do distrito também é informado. E que cabe a essa comissão distrital de DQA verificar cada caso e verificar qual o endereço daquela pessoa que se manifestou o interesse em ser rotariano para ver se tem algum clube próximo. E aí ele direciona essas pessoas para aquele clube e informa ao clube que manda os dados da pessoa para o clube entrar em contato. Mas isso é muito raro estar acontecendo. Aqui no nosso distrito também é muito raro. Então, às vezes, é necessário que o clube entre em contato com a comissão de DQA do distrito e questione ao representante se não tem algum candidato interessado em ser associado do seu clube, né, que mora na cidade vizinha ou na própria cidade. Então, provoquem isso, né, porque às vezes o presidente passa batido e não observa isso. Então, se você perguntar ao seu presidente da comissão de DQA do distrito se tem algum candidato interessado no seu clube, ele vai olhar lá, ele vai entrar no sistema lá e verificar se tem alguém lá interessado. Se tiver, vai mandar os dados e cabe aí ao presidente ou à comissão de DQA do clube entrar em contato com essa pessoa para ver se enquadra, né, nos requisitos para ser associado do Rotary Club. E você vê que é tão interessante que essas pessoas que visitam o nosso site e que navegam lá e vê o que o Rotary está fazendo no mundo todo, se manifestam também quando desejam ser rotarianos, se manifestam o porquê eles querem ser rotarianos. Para você ter uma ideia, eu selecionei alguns casos aqui de pessoas que se manifestaram ter interesse em ser rotarianos. E um diz assim, por exemplo: quero dar sentido à minha existência, sendo útil, ajudando alguém. Quero ter um propósito. Olha o interesse dessa pessoa, né? Um espírito rotário. Um outro diz: olhei o site do Rotary e me interessei pelo trabalho voluntário. Estou à disposição para contribuir com a comunidade. Então, uma pessoa dessa, sendo contactada pelo clube, vai ser certamente um bom rotariano. Admiro enormemente o trabalho social desenvolvido pelo Rotary Club no mundo e gostaria de fazer parte dessa engrenagem. Olha que pensamento bonito as pessoas têm e que, às vezes, o próprio rotariano não tem, né? Não vê o Rotary com essa importância toda. E um não rotariano, só em visitar o site do clube e ver o que o clube está fazendo, o que o Rotary está fazendo, tem esse pensamento. Na minha cidade, o Rotary Club está inativo há anos. Gostaria de saber a possibilidade de reativação, se a reativação é possível, ou seja, na cidade existia um clube de Rotary que fechou, mas pelo jeito está fazendo falta. Alguém sentiu falta desse do clube e quer saber se pode ser reativado. Então tem que buscar essa pessoa. As ações do Rotary despertam em mim a vontade de ser parte desta rede global de voluntários. Quero doar parte do meu tempo em algo significativo e vi no Rotary a oportunidade de concretizar este anseio. Olha que bonito. Uma pessoa que pensa assim vai ser um mau rotariano? Com certeza não. Quero fazer a mudança que nossa sociedade precisa. Então, a gente precisa então buscar essas pessoas. Então, procurem as comissões de seus distritos para questionar se tem pessoas interessadas no seu clube. Outra coisa importante que, às vezes, os clubes também relaxam muito em relação a isso é ter um catálogo de classificação de associados atualizado. O que é esse catálogo de classificação? É um catálogo onde você
vai catalogar todas as profissões da sua cidade, todas as áreas de profissional útil e regular da sua cidade. E isso está crescendo, a cada dia está surgindo novas profissões aí, novas atividades, então tem que estar sempre atualizando. E quando você atualiza esse catálogo, você vai perceber que o seu clube está muito defasado, que tem pessoas, tem áreas de atividades profissionais que não tem ninguém representando no seu clube. O Rotary é uma instituição representativa, ou seja, a gente tem que ter dentro do nosso clube a representatividade da comunidade, pessoas da comunidade que se representem ou representem a sua profissão dentro do clube. E isso vai, essa diversidade vai melhorar significativamente a atuação do clube. Então, tenham essa classificação, esse catálogo atualizado, e a partir daí, vocês vão ver as profissões que estão faltando dentro do clube e vai indicando nomes de pessoas, de associados potenciais, de pessoas que vão ser averiguadas para saber se enquadra nos critérios rotários para a admissão. Mas começa daí. Então, todo clube tem que ter esse catálogo. Depois que você cria esse catálogo, aí você vai ter a facilidade com o catálogo atualizado, com a indicação que os companheiros vão fazer de associados potenciais nas diversas áreas profissionais que vocês catalogaram, vai ficar mais fácil, então, selecionar dentre eles aquelas pessoas que correspondam aos critérios rotários. Então, você vai selecionar dentro da comunidade as pessoas que vão representar a sua profissão dentro do clube e que vão contribuir com o desenvolvimento do clube e da comunidade como um todo. Então, essa é a fase inicial que todo clube tem que fazer. Quando você vai fazer esse catálogo, atualizar esse catálogo e indicar pessoas, você vai pedir aos companheiros que indiquem pessoas. Que pessoas são essas que eu devo indicar? Ah, é parente, é amigo íntimo, é pessoas da minha família? Não importa e não é isso necessariamente. Então, vocês têm que pensar naquelas pessoas que estão servindo a comunidade de forma ética, de forma responsável, de forma interessada no bem-estar da comunidade. Então, você tem que pensar no padeiro, naquele mecânico, naquela empresa de oficina, nos comerciantes de modo geral, matéria de construção, aí vem uma diversidade, advogado, médico, aí vem a enormidade de, de áreas que você tem que buscar para dentro do clube. E quando você vai pensar nessas pessoas, não precisa que essas pessoas necessariamente sejam seus amigos. Elas vão ser seus amigos a partir do momento que ela entra no clube e vai lhe conhecer melhor e você vai conhecê-las melhor. Então, não pense assim, eu tenho que convidar amigo, não. Eu tenho que convidar pessoas que a gente sabe, mesmo não sendo meu amigo, eu sei que é uma pessoa ética, que tem uma empresa, que é um empresário, um bom empresário, que pensa na comunidade, que não tem nada que desabone a sua conduta. Então, essas pessoas, mesmo que não seja sua amiga, né, ela vai estar sua amiga depois. E aí tem alguns grupos subrepresentados dentro do clube que a gente precisa pensar seriamente, não esquecendo a diversidade, o princípio da diversidade que tem no Rotary. E aí a gente vê que muitos clubes ainda têm dificuldade em admitir mulheres, a gente não pode admitir isso. A gente sabe, quem tem mulheres em clube aí sabe a importância de uma mulher dentro do clube. Né? Então a gente repudia qualquer clube que não aceita mulheres. Mas, infelizmente, ainda é pouco representado dentro de muitos clubes. Então a gente tem que pensar em indicar mulheres, jovens. Quando a gente fala em jovens, a gente só pensa em Rotaract e Interact, mas tem que ter jovens também dentro do Rotary. E às vezes tem clubes que às vezes não tem interesse em admitir um jovem dentro do clube. E quando admite, não querem dar poderes ao jovem, não coloca o jovem como uma função importante dentro do clube, para ser presidente, presidente da comissão. A gente fica sempre deixando de lado. Então, essas pessoas que entram no clube e são escanteadas, elas não vão ficar muito tempo, vai sair logo do clube e ainda pior, vai sair falando mal do clube e do Rotary, consequentemente. Então, a gente tem que pensar nessa indicação de profissionais jovens para o clube. Negros, outra coisa que a gente sabe que tem clubes ainda que têm restrições em relação a negros. E no nosso país, em lugar nenhum, né? É admissível, muito, muito menos no nosso país, que é um país que tem a maioria de negros, e a gente sabe da importância e que a cor não estabelece qualidade superior ou inferior a ninguém. Então, temos que indicar
né, e aceitar a indicação de negros para os nossos clubes. Religiosos. Às vezes a gente tem pessoas religiosas, né, pastores, padres e representantes de religiões, que às vezes a gente esquece, né, nem passa na cabeça da gente convidar para ser rotariano. São pessoas que conhecem a comunidade. E se conhece a comunidade, fica fácil de ajudar o clube a desenvolver ações dentro da comunidade. Então, pensem seriamente em pessoas que representem religiões dentro do seu clube. Outra classe subrepresentada dentro de Rotary são políticos, né? Nós temos uma imagem de político, aquela de corrupto, disso, daquilo, mas a gente esquece que não é unanimidade isso, né? Que tem muitos políticos bons, tem muitos políticos que pensam na comunidade. Por serem políticos, eles também, teoricamente, conhecem a sua comunidade, sabem onde precisa mais de apoio, onde não precisa, aonde o Estado não está correspondendo e que, de repente, o Rotary pode fazer a diferença. Então, vejam políticos sérios em suas cidades que possam vir somar dentro do clube de vocês e ser um bom representante, um bom indicativo de onde é necessário a atuação do Rotary dentro da comunidade. Índios, né? A gente sabe que tem regiões aqui no Brasil que tem muitos índios e, de repente, não tem nenhum índio representando a sua comunidade dentro do Rotary. Então, é outro grupo subrepresentado dentro de Rotary. Então, tem que pensar também em indicar e aceitar indicações de índios para os clubes. Homossexuais, né? A gente sabe da discriminação enorme que tem contra os homossexuais e a gente sabe que a opção de sexual, o gênero, isso não afeta a qualidade da pessoa e que a gente não pode discriminar de forma alguma, é inadmissível qualquer tipo de discriminação dentro de Rotary. Então, a gente tem que trazer essas pessoas também, indicar e aceitar indicações dessas pessoas para fazer parte do clube. PCD, pessoas com deficiência, outro grupo subrepresentado, e quem sabe que são pessoas que, independente da condição, né, de deficiência, não diminui a sua qualidade de ser humano, e a gente tem que buscar essas pessoas também, que certamente vão contribuir muito com o nosso clube. Inclusive, que agora é possível se criar clubes a partir de motivação, vamos dizer assim, né? E já existe no Brasil clubes com PCD, né? Clubes específicos de PCD, de pessoas que têm, não precisa ser totalmente com deficiência, mas pessoas, a maioria delas sim, com alguma deficiência, e pessoas que apoiam também essas pessoas. Então, a gente não pode discriminar de jeito nenhum. E aí são muitos outros casos aí de grupos subrepresentados dentro do nosso clube, e quem tem que pensar, se você excluir essas pessoas aqui, você diminui drasticamente a condição de desenvolver o seu quadro associativo. Você não pode deixar de fora essas categorias e outros grupos ainda subrepresentados, porque isso aí vai diminuir a possibilidade de crescer o quadro associativo do seu clube. Então, abra o coração, abram a mente e procure indicar e, quando houver indicação, aprovar essas indicações para o seu clube. E eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. E aí, para facilitar, o Rotary tem contribuído muito, né? Nós sabemos que o Rotary é uma instituição que não é estática, né? Ela evolui de acordo com o tempo. A cada 3 anos é feita o Conselho de Legislação, onde as regras, as leis, as resoluções, as normas são alteradas, buscando atualizar, buscando atender às necessidades da comunidade e se desenvolver. Então, muita gente sabe que, para o Rotary Internacional, nós temos 2 tipos de associados no clube. Seriam os associados representativos, que é todos nós aí, são aquelas pessoas que atende todas as exigências para ser rotariano, paga a cota per capita, paga a mensalidade do clube, pode votar, ser eleito ou eleger, ocupar cargos no clube, então são os associados a representativos. E tem os associados honorários, que são aquelas pessoas rotarianas ou não, mas que prestam bons serviços ao clube, ao Rotary ou à comunidade, e que são agraciados, né, foram homenageados
com o título de associado honorário. Então, para o Rotary Internacional, existem esses dois tipos de associados. Só que o Rotary, para facilitar o ingresso de novos associados, para facilitar o desenvolvimento do quadro associativo, permitiu que os clubes criem outros tipos de associados para desenvolver seus clubes. Então, dá exemplo, não é só esses aqui, os clubes podem criar outros que achar necessário, mas o próprio RI dá esses exemplos do associado corporativo, que é aquele que representa uma empresa, uma entidade, podendo ter até 3 suplentes. Então, você imagina que você conhece um empresário da sua cidade, mas que ele é muito ocupado, viaja muito, você sabe que ele tem interesse em ser rotariano, mas ele alega que viaja muito e não tem tempo de participar das reuniões constantes. Você pode, então, sugerir que ele seja um associado corporativo e que indique até 3 pessoas da sua empresa ou da sua entidade para ser suplente. E o que acontece com isso? No dia que o associado não puder participar da reunião, um dos suplentes pode participar da reunião. E aí ele vai manter a frequência, vai ficar sabendo o que aconteceu, porque esse suplente vai informá-lo do que está acontecendo. Então, é uma forma de você ter dentro do clube essas pessoas que às vezes não têm tempo suficiente para atender a todas as agendas do clube. E aí tem outro atenuante interessante. Esses associados suplentes, que vão, consequentemente, participar da ativa rotária do clube, vão começar a gostar e vai chegar o tempo que ele diz assim, eu não quero ser mais suplente não, eu quero ser também efetivo. Eu quero voltar e ser votado, eu quero ser presidente desse clube, eu quero participar das comissões, e aí ele vai poder ser um sócio representativo, e aí você consegue ampliar o quadro associativo. Então, você tem aí uma chance grande, uma oportunidade grande de desenvolver o quadro associativo. Tem um associado familiar, que é muito parecido com o corporativo, só que dentro da família. Então, aquele associado que tem, ou que viaja muito, ou que não tem muito tempo de participar das reuniões, ele pode botar o cônjuge como suplente, um filho como suplente, e aí, no dia que ele não puder ir para a reunião, vai o cônjuge, vai o filho, que é suplente, participar da reunião. Então, é outra possibilidade, e esse cônjuge, ou esse suplente, esse filho, participando também, pode se interessar e não querer mais ser suplente e querer ser um associado efetivo. É outra forma de você conseguir crescer também o associativo do seu clube. O associado adjunto, você pode convidar uma pessoa, mas como você não tem certeza que ela vai se enquadrar nas atividades rotárias, você pode convidá-la a participar por um período do clube. Ela vai ficar, se estabelecer aí. Isso tudo tem que ser colocado no regimento interno. O clube tem que fazer essas alterações no regimento interno, se não tiver ainda, para ter valor. Aí, esse associado adjunto ele vai ficar, pelo período estabelecido, participando das atividades rotárias, e no final desse período, se ele realmente se enquadrar e tiver interesse em continuar, ele passa a ser um associado efetivo, né, representativo, e participar de todas, integralmente das ações rotárias. Os jovens profissionais, que é importante também, são aqueles jovens, pessoas que às vezes ainda começaram a vida profissional recentemente, né? Se formaram aí, abriram o seu comércio, sua empresa, mas é um jovem ainda na atividade profissional que às vezes não está estabelecido totalmente ainda financeiramente. Então, o clube pode convidá-lo e criar dentro da estrutura do clube uma mensalidade diferenciada, uma frequência diferenciada, mais flexível para ele, até ele se enquadrar, até o momento em que ele vai se enquadrar e poder se tornar um associado representativo. E a dupla filiação, que você já conhece aí, que é no caso do rotaractiano, que também pode ser rotariano ao mesmo tempo. E aí o clube também pode criar normas específicas para a dupla filiação. Tem clubes que só cobram metade da mensalidade ou não cobram mensalidade. Tem clube que paga a parte da per capita para o rotaractiano que faz dupla filiação. Então, cada clube aí pode criar as suas normas, alterar o seu regimento interno e, a partir daí, fazer valer essas possibilidades. E criar outros, não só esses aqui, mas criar outros títulos aí de associados que talvez se enquadrem mais com o seu clube e que você possa colocar em prática e possibilitar que o seu clube venha a desenvolver o quadro associativo. Então, veja como o Rotary está procurando facilitar os clubes no seu desenvolvimento do quadro associativo.
E aí, depois de tudo isso aí, né, selecionou as pessoas, determinaram em que tipo de associação ele vai se enquadrar, é fundamental o convite. Então, sem o convite, não pode ser. Você sabe que para ser rotariano, ele tem que ser convidado por outro rotariano. Mesmo aqueles casos em que as pessoas visitam lá o site do RI e se mostra interesse em ser rotariano, mesmo assim ele vai ter que ser convidado, né? O clube vai ter que entrar em contato com ele, verificar se ele se enquadra, coisa e tal, e convidá-lo. Então, o convite é fundamental e indispensável. Então, depois que você seleciona as pessoas, tem que ser convidada. Esse convite inicial não precisa ser o convite para ser rotariano. Esse convite inicial pode ser para participar das atividades rotárias, para ir entregar presente para as crianças, para entregar a cesta básica numa comunidade, para ir para assim, se envolver com o Rotary, participar das reuniões festivas. Então, esse convite inicial pode ser esse aí, né? Uma forma mais prazerosa você de fazer Rotary, né? E, posteriormente, é que pode, então, se perceber se vai se concretizar esse convite, se vai chamar de fato essa pessoa a ser rotariano. Depois de convidado essas pessoas, é muito importante que eles tenham um mínimo de conhecimento do que é Rotary, porque até então eles só têm, como a gente viu na pesquisa, algum conhecimento, alguma familiaridade, ouviu falar em Rotary, coisa e tal, mas não sabe nada de Rotary. Então é importante que, a partir de você fez a seleção, escolheu aí, junto com o conselho diretor, com a comissão de DQA, escolheram aí 20 associados potenciais, por exemplo, né, que é fácil chegar a 20, 30 associados potenciais numa comunidade, é muito fácil e rápido de chegar. Marca uma reunião específica para apresentar a esses associados, a esses convidados, o que é Rotary. E aí, se algum rotariano do clube que tenha um conhecimento sobre Rotary, que possa apresentar o Rotary, se não tiver, convida um outro companheiro que venha fazer uma palestra sobre Rotary, e aí é uma oportunidade em que você vai apresentar o que é Rotary, o que é que Rotary faz na sua comunidade, né? Que é importante ele se identificar o que é que o Rotary está fazendo na sua comunidade, no distrito, no Brasil, no mundo. E aí você fala de rota de um modo geral. As pessoas vão ter esse conhecimento. E a partir daí vão poder participar das atividades rotárias que vocês vão convidá-los a participar. A partir daí, vai se observar a atuação, o interesse dessas pessoas, e só depois, então, que eles já foram pré-aprovados, né? Lembrando que já foram pré-aprovados, mas estão ainda em observação, e a partir daí pode se formalizar o convite. Aí uma dica que a gente dá em relação a essa formalização do convite, que é muito importante fazer esse convite com uma família, não é chegar para a pessoa individualmente lá e convidar. Marca uma visita na casa dele e junto com a família lá, com a cônjuge, com os filhos, e fala um pouquinho sobre Rotary. É bom aí tem que ser aqui uma comissão que todos falem, um vai falar sobre o que é Rotary, o outro vai falar sobre... Isso, coisas sucintas, né? Porque não pode ser uma coisa profunda, porque as pessoas não vão... Tem rotariano que tem anos no Rotary, no clube, não sabe o que é Rotary, então não pode ser pensar que a pessoa vai, num bate-papo, entender o que é Rotary. Mas as coisas importantes de Rotary, nesse momento é falado, é bom falar, é indispensável que se fale dos compromissos com a frequência, com a participação nas atividades, é indispensável que se fale das obrigações financeiras, que às vezes tem, já vi casos aqui de pessoas entrando no Rotary e não sabia que tinha que pagar, né? Então, é indispensável que, nessa oportunidade, se fale que tem uma obrigação financeira, qual é essa responsabilidade financeira, que tem as responsabilidades financeiras fixas, mas que tem aquelas ocasionais, né? Que às vezes surgem situações em onde você tem que desembolsar mais algum recurso. Então, tudo isso tem que ser dito nesse momento e envolver a família, buscar que a família se envolva. A família tem que entender o que a pessoa está sendo convidada para uma instituição séria, importante, e que aquilo vai ser importante para a vida não só dele, mas da família. Então, tem que ser um momento bem informativo e prazeroso e mostrando a importância do Rotary e da participação dessa família no clube. Então, é importante essa formalização da família. Isso seria o ideal, né? Mas às vezes o ideal não acontece. E aí vem a parte final dessa parte de até convidar e até o momento da admissão, né? Então, a gente conclui praticamente essa parte do ingresso do companheiro no clube,
a partir da admissão, da oficialização da admissão dele como associado. E é muito importante que eu tenho percebido que muitos clubes pecam nesse momento, né? Já vi companheiros sendo admitidos em reuniões ordinárias, onde chama a pessoa lá na frente, bota o distintivo e diz: você agora é rotariano. Isso não é bom, né? Porque se a pessoa entra no clube sem muito critério, ela vai também sair que você nem vai nem perceber, né? Então é importante. Eu não sei se é possível que algum aí no grupo, na sala, tenha algum maçom. E eu tenho certeza que nenhum maçom esquece o dia que ele foi admitido na maçonaria, porque é feita uma solenidade bonita, envolvendo a família, envolvendo a comunidade, e uma solenidade bonita. E às vezes a gente pega isso no Rotary, não fazendo também uma solenidade bonita ao estilo rotário, né? Então a solenidade de admissão de associado tem que ser bem planejada, com muito cuidado e carinho, para que se torne um momento marcante na vida do participante. Não pode ser um dia, numa reunião normal, chamar a pessoa lá na frente e botar o distintivo. A reunião festiva tem que ser uma reunião festiva, bem organizada, alegre. A participação da família, do associado é importante. Já vi muitos que estão lá, o associado sozinho na reunião, sendo empossado, sendo admitido. A apresentação do associado pelo padrinho é muito importante, a gente tem que valorizar o padrinho, né? Aquela pessoa que indicou e que esse padrinho tem responsabilidades antes, durante e depois da admissão, né? Então é importante o padrinho dizer por que chamou essa pessoa, o que foi que ele viu nessa pessoa que despertou nele a ideia de convidá-la a ser rotariano, né? O que é que essa pessoa faz na comunidade, como é que é a atuação dele em outras ações, em outras instituições. Então o padrinho tem que apresentar ele para a comunidade e para o clube. Então esse momento é importante. Organizar a reunião de modo que o novo associado ou associada seja e sinta-se prestigiado, mas também que sinta a responsabilidade que está assumindo diante do clube e da comunidade. Então, se ele, numa festividade, onde está lá a família, onde está os companheiros, e mostra essa importante chegada dele, ele também vai pensar duas vezes antes de sair. Mas se ele chegou, sem mais nem menos, você chegou lá, botou distintivo nele, ele simplesmente deixa de ir para a reunião e acabou-se. Então, vamos tornar o ato de admissão dos nossos associados mais interessante, né? Aproveita a oportunidade numa reunião festiva para fazer essa admissão. E aí a gente parte para a segunda parte, que seria a retenção de associados. A gente sempre fala retenção de associados, mas é uma palavra que às vezes não se enquadra muito bem ao que a gente quer. Porque retenção faz parecer. Um momento. A retenção dá a ideia de que você vai segurar a pessoa está querendo sair e você está segurando. E isso não é o ideal, né? Se a pessoa quiser sair do clube mesmo, infelizmente ele vai sair. O ideal é você fidelizar o associado. E o que é fidelizar o associado? Nós somos consumidores e a gente sempre tem alguma loja preferencial, alguma instituição preferencial, porque a gente se identifica com alguma coisa naquela loja. Aí eu gosto de comprar sapato naquela loja porque eu sou bem atendido, porque o ambiente é bom, porque eu consigo preços justos. Então, você sempre tem alguma coisa que você se identifica com aquilo e você se fideliza a aquele comércio, alguma coisa assim. É a mesma coisa o Rotary. Você tem que criar dentro do Rotary um ambiente onde o associado que chegou se sinta familiarizado, se sinta incluso, né? E ele perceba a importância da instituição e perceba a importância dele na instituição. E aí, com certeza, ele não vai sair do clube, né? Ele vai se fidelizar ao clube. E de que forma a gente pode fazer, ou a gente pode contribuir para que esse associado se fidelize, para que a gente prenda a atenção dele, não é prender ele, não é prender a atenção dele à nossa instituição, às nossas atividades. E a gente dá um exemplo aqui. O acolhimento. O acolhimento é importantíssimo. Isso diariamente, não é só no ato da admissão dele, não. O acolhimento diário é importante nas reuniões, não só nas reuniões presenciais, mas nas reuniões virtuais também, que tenha pessoas
selecionadas dentro do clube, uma comissão de acolhimento. Aquela pessoa que vai estar lá na porta, lá dando as boas-vindas, e não só boas-vindas ao associado, mas também à família, se ele trouxer a família junto, fazer com que ele esteja bem acomodado. Então, isso é importante, mesmo nas reuniões ordinárias, no dia a dia. Então, tem que ter essa comissão de acolhimento, né? Que pode estar uma comissão junto com a comissão de protocolo, né? O protocolo não deve atuar sozinho, mas pode criar aí a comissão de protocolo e acolhimento junto para trabalhar esse acolhimento. Isso é importante. Outra coisa que indispensável, fundamental para a retenção do associado, para a fidelização do associado, o engajamento. Aquele associado que entrou novo, por que ele entrou? Ele entrou porque achou interessante o Rotary, porque viu o Rotary fazendo alguma coisa interessante na comunidade, porque ele quer contribuir. E se ele entra no clube e você escanteia ele, porque ele não sabe ainda, porque ele não conhece o Rotary ainda, você deixa ele de lado, ele vai sair do Rotary e falando mal do Rotary. Então, ele entrou no clube, engaja logo ele numa comissão, de preferência, uma comissão que atue dentro da comunidade, que é ali que as pessoas gostam de trabalhar, uma comissão que ele vai ter contato com a comunidade, os problemas da comunidade e buscar a solução. Então, envolva essas pessoas, dê atribuições a elas, elas têm que se sentir importante, elas têm que sentir que ela não entrou no clube só para fazer números, ela tem que sentir que entrou no clube para fazer diferença. Então, o engajamento é fundamental. Companheirismo. Quando a gente fala em companheirismo em Rotary, a gente só lembra do companheirismo da festividade, da reunião festiva, do almoço, daquela farrinha lá na casa do companheiro, no sítio. Mas não é só esse companheirismo que importa em Rotary. É aquele companheirismo de você saber que você pode contar com aquele companheiro nos momentos difíceis da sua vida. Né? Aquele companheiro, você sabe que você vai conversar com ele, que ele vai lhe ouvir, que ele vai lhe atender, que ele vai lhe ajudar de alguma forma. Né? Esse companheirismo, você poder contar com o companheiro, né? Em qualquer situação. Isso é companheirismo, não é só a festividade. É de dar a mão mesmo. Né? Quando o Rotary foi iniciado, a ideia era de que houvesse aquele ajuda mútua, um ajudar o outro. Né? E às vezes hoje a gente está esquecendo desse detalhe. Isso não se perdeu em Rotary. Foi ampliado. Inicialmente começou com a intenção de um ajudar o outro, e essa ajuda cresceu a ponto de você querer ajudar também a comunidade. Então, essa parte não se perdeu. Hoje a gente só pensa em ajudar a comunidade, e às vezes os clubes enfraquecem, porque a gente pensa, esquece a parte interna, a gente esquece a própria casa, às vezes está ajudando a comunidade lá fora, e nós temos companheiros dentro do clube passando dificuldade, a gente não ajuda, a gente não ouve, a gente não acolhe. Então, esse companheirismo às vezes está faltando no clube, e isso afasta o companheiro, porque se o companheiro percebe que ele está sendo ignorado dentro do clube, que não está podendo contar com os companheiros, ele não vai ficar dentro do clube. Projetos. Clube sem projetos não se mantém. Como eu disse aí em relação ao engajamento, o companheiro ele entra no clube querendo fazer alguma coisa. Se ele entra no clube e só vê reunião, 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 e não faz nada, ele não vai ficar no clube. Para que eu entrei aqui? Eu entrei para ajudar, eu entrei porque eu quero arregaçar as mangas, eu quero... E aí só vem reunião, não sai das quatro paredes, o clube não vai para a comunidade, não vai interagir com a comunidade para saber o que é que precisa fazer. Então, as pessoas não ficam. Então, tem que ter projeto, mesmo que sejam projetos pequenos. Clubes pequenos fazem projetos pequenos, mas tem que ter projeto. Tem aqueles projetos pontuais, né, que você faz todo ano e que acontece, mas tem aqueles projetos menores que você pode fazer mensalmente, mas sempre tem que ter alguma coisa que mantenha o associado ativo e produzindo. É indispensável. Capacitação. Outra coisa que eu percebo muito um relaxamento, vamos dizer assim, dos clubes em não motivar, não provocar os companheiros a participar das capacitações e também não promover capacitações. A gente percebe que tem muitos clubes que só participam de capacitação que o distrito faz. Então, o distrito faz um seminário de imagem pública, um seminário de Fundação Rotária, aí alguns companheiros participam, alguns. Né? E o clube também não faz nenhuma capacitação própria, interna. Então, se o presidente percebe que os companheiros têm uma deficiência no conhecimento de determinada área do Rotary, ele tem que promover, não tem que ficar esperando que o distrito promova a capacitação, o seminário, não.
Pode fazer seminários internos, convida alguém, ou pede um companheiro que estude sobre aquele assunto e repasse para os companheiros, ou traz um palestrante de fora. Essas reuniões virtuais que não devem acabar, né? Veio para ficar. Então, de repente, você consegue palestrantes aí do Brasil inteiro que possam falar sobre determinado assunto para o clube. Então, tem que capacitar. Se você não conhece a instituição que você trabalha, não conhece as regras, não conhece o estatuto, não conhece como é que funciona, você não... Isso é válido não só para a Rota, mas qualquer instituição. Se as pessoas não conhecerem a instituição, não tem como poder contribuir e permanecer fidelizado àquela instituição. E a diversão, né? Não pode deixar de ter essa diversão que a gente chama muito de companheirismo, né? Mas é importante que não só nas reuniões ordinárias, mas como nas reuniões de companheirismo, como a gente costuma dizer, tem que haver diversão, tem que ter momentos lúdicos, né? Para que os clubes percebam que aquele ambiente ali é um ambiente que não é só de trabalho, não é só de pensar no outro, mas também a gente pensa na gente, a gente se diverte, a gente brinca, a gente é, faz essa interação com os companheiros, com a família, isso é importantíssimo, tem que ter. Né? O clube não pode só pensar em trabalho, não. É importante. Reconhecimento. Nós, rotarianos, não fazemos nada buscando reconhecimento. A gente faz porque a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe porque precisa ser feito, a gente faz porque o nosso espírito rotário diz que é para fazer e a gente faz, né? Mas a gente não faz buscando reconhecimento. Mas o reconhecimento é importante. Então, o presidente tem que estar sempre atento a isso, a reconhecer aquele companheiro que faz mais do que o que deveria, aquele companheiro que faz e faz bem feito, que tem zelo pelo que faz dentro do clube. Então, esse reconhecimento é importante que se faça, né, para motivar mais ainda o companheiro a continuar fazendo, mesmo que ele não esteja buscando esse reconhecimento. Mas o reconhecimento é importantíssimo. Organização. Clube desorganizado também, como qualquer empresa desorganizada, também não mantém o seu quadro de funcionário ou quadro associativo em harmonia. Então, é importante que o clube seja organizado, que tenha um calendário, que tenha reuniões regulares, não fique fazendo as coisas de qualquer jeito, reunião sem pauta, faz a reunião, desmarca a reunião sem o aval do conselho diretor. Os companheiros percebem que não está tendo organização dentro do clube, e isso vai negativamente causando o afastamento do pessoal. Satisfação. Se os companheiros não estiverem satisfeitos com o clube, ele também não fica. É como eu já falei antes aí, você tem que ter esse prazer de ir para o clube. Você tem que sentir prazer e você vai sair de casa, vai deixar ver da família, vai deixar ver da televisão, um filme que você gosta, uma novela, para ir para o clube. Você só faz isso se tiver, se valer a pena. Então eu tenho que fazer isso com prazer, eu tenho que ter a satisfação de encontrar os companheiros no meu clube, ou presencialmente ou virtualmente, mas eu tenho que ter esse prazer de ter esse contato com os companheiros e mostrar e as pessoas perceberem que isso vale a pena, que vale a pena eu deixar de ir para, fui convidado para ir jogar bola, eu deixei para ir para o Rotary. Eu fui convidado para ir assistir um filme, eu deixei de assistir o filme para ir para o Rotary. As pessoas que estão envolvidas com isso percebem que a gente tem um prazer diferenciado em ir para o Rotary. Isso causa curiosidade, interesse em conhecer a nossa instituição. Então, a satisfação é importante. E tem no My Rotary ferramentas para você obter o nível de satisfação dos seus companheiros. Então, você baixa lá, entra no My Rotary, baixa esse formulário e você consegue isso distribuir com seus companheiros, saber qual é o nível de satisfação que eles estão tendo e, de repente, a partir daí, você descobrir o que precisa ser feito dentro do seu clube para aumentar o nível de satisfação dos companheiros e mantê-los ativos e fidelizados aos clubes. E as reuniões ordinárias, que às vezes muitos clubes relaxam, tem que ser reuniões dinâmicas, lúdicas, interessantes, produtivas. Não pode ser de qualquer jeito. Eu já vi casos de reuniões, por exemplo, vai ter reunião, aí no dia da reunião, o presidente bota no grupo do Zap: eu estou com dor de cabeça, não vai ter reunião hoje não, está cancelada a reunião. Um exemplo, né? Eu já ouvi isso. Não pode. O presidente só pode cancelar uma reunião, adiar uma reunião, se tiver a aprovação do conselho diretor.
O presidente não administra sozinho. Então, qualquer ação dentro do clube tem que ter, o conselho diretor tem que participar. Então, não é só a vontade do presidente que conta. Então, tem que ter essa organização, tem que ter pauta. Né? É importante que na reunião tenha planejamento. Essa pauta do planejamento tem que ser indicada, enviada. Hoje, todo grupo tem WhatsApp, envia para os grupos a pauta da reunião, porque a gente já, de antemão, já vai pensando naquela pauta, que ideia eu vou dar, que crítica eu vou fazer, o que é que qual vai ser a minha opinião sobre aquilo. Isso tem que ser passado antes da reunião. A gente não pode, o presidente, fazer a reunião para o que ocorrer. Você sabe que toda reunião de trabalho, e a reunião de rota é a reunião de trabalho, não pode existir uma reunião sem pauta. Tem que ter a pauta. O que ocorrer é o último item, né? Mas tem que ter uma pauta. Isso é importante. Divisão de tarefas. Eu já fui em reunião de Rotary que só falou o presidente, o secretário e o diretor de protocolo. Só 3 pessoas falaram na reunião toda e encerrou a reunião. Então, tem que dividir tarefas dentro da reunião. A reunião é dividida em várias partes, então você divida, não deixa o protocolo fazer tudo, não deixa o secretário fazer tudo, cada um tem sua função. Então, divida, o protocolo vai fazer a parte dele, que é protocolar, né, de organizar a sequência da reunião, o secretário vai fazer só a secretaria, convida, determina um outro que vai falar sobre as datas comemorativas, vai falar um outro que vai falar sobre os aniversariantes. Você começa a dividir atribuições entre os companheiros, a reunião fica mais dinâmica, mais interessante, mais gostosa. Tá? Façam isso. Tenha um bom diretor de protocolo. Não é qualquer companheiro que pode ser diretor de protocolo, porque um bom diretor de protocolo pode melhorar a reunião, como um mau diretor de protocolo pode prejudicar a qualidade da reunião. Então, tenham cuidado quando escolher esse diretor de protocolo. Comissões que funcionam. Não basta ter as comissões não estão aí para nada. Né? As comissões têm que funcionar. E de que forma essas comissões têm que funcionar e como o presidente pode cobrar dessas comissões? O ideal é que as comissões se reúnam em outro horário fora da reunião ordinária. A reunião ordinária é para tomar decisões. Então, as comissões têm que se reunir em outro horário, discutir os assuntos relacionados às suas comissões e depois trazer decisões para a reunião ordinária, que pode, de repente, servir como assembleia para tomar alguma decisão em relação ao que foi definido pelas comissões. Então, o presidente tem que ter, dentro da reunião, momento em que os presidentes das comissões devem se pronunciar, dizendo o que está acontecendo em suas comissões, o que estão fazendo, em que pé está determinado projeto. Então, tem que ter esse momento, e isso tem que ser cobrado pelo presidente. Né? Boas palestras. É importante que, durante as reuniões, não precisa ser em todas as reuniões ter palestra, mas em algumas reuniões durante o mês tem que ter palestras. E você vai fazer palestras não só de informações rotárias, mas palestras de interesse da comunidade, de interesse dos rotarianos, para que haja um crescimento intelectual, um crescimento de conhecimento dentro do clube. Então, é importante ter bons palestrantes. Aí, mais uma vez, eu volto à importância das reuniões virtuais, que, de repente, você pode ter tem muitos palestrantes aí no Brasil todo, que vocês podem convidar para fazer palestras, não só sobre Rotary, mas sobre outros assuntos também, e trazer para dentro do clube e fazer palestra. Então, ter esse cuidado com os palestrantes é muito importante. Tem que ter, no mínimo, uma palestra por mês, tem que ter. Instrução e informação rotária. Outra coisa que tem se relaxando muito sobre isso, né? Informação rotária, instrução rotária, e às vezes os clubes não fazem isso. É uma forma de, como assim, pílulas de conhecimentos rotários, né? Porque não espere que nenhum associado venha conhecer Rotary através desse momento de informação rotária. Tem que buscar a capacitação, orientação, um momento específico para capacitá-los. Essa aí é apenas pílulas de informações rotárias, de instruções rotárias, para manter acesa a chama do Rotary, né? Então, a instrução rotária sempre está informando sobre o regulamento, sobre o estatuto, o regimento, manual de procedimento. Informação rotária é informar o que está acontecendo no Rotary, no seu clube, no distrito, no mundo. O que está acontecendo, quais são as novidades, o que está acontecendo na vida rotária, na comunidade rotária, então, informação. E ainda acrescenta, como o companheiro o governador Márcio Cavaco acrescenta ainda, a educação rotária.
né? Seria você orientar os companheiros de como proceder dentro e fora do clube, proceder em atividades rotárias, de como proceder visitando o clube, como proceder numa visita de governador. Então, são a educação rotária. Então, isso é muito importante para que você tenha uma reunião dinâmica, ativa, produtiva, né? E um momento lúdico, que é importante também. Em toda reunião tem um momento lúdico, pode ser uma dinâmica, pode ser uma piada, pode ser uma brincadeira, pode ser. Tem que ter, é um momento de se descontrair, é um momento de se tornar a reunião mais gostosa, vamos dizer assim, mais prazerosa. E isso é importante para uma reunião. Às vezes pensa que na reunião não pode fazer brincadeira, porque não é, a reunião é séria, é a reunião de trabalho, tem que se produzir, tem que ter uma evolução de conhecimento, etc., mas também pode ter um momento lúdico, né? Você pode, na reunião rotária, você pode cantar, você pode contar uma piada, você pode fazer uma dinâmica, você pode brincar. Tudo é válido na reunião de Rotary. Tudo, logicamente, com devido respeito, né, que se exige dentro de Rotary. Então, é importante a gente ter essas orientações todas. Então, basicamente, companheiros, era isso que eu queria passar para vocês. Como eu disse no início, não nada de novo, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês tudo já ouviram falar sobre isso, mas a gente esquece de colocar em prática. E se não colocar em prática, vai perder todo o sentido da reunião, a gente não vai conseguir buscar ampliar o nosso quadro associativo se a gente não tomar atitude, se a gente não mudar nada para que aquilo aconteça, né? Não vai cair do céu, as pessoas não vão bater na porta do clube dizendo que quer ser associado, tem mudança de comportamento dos rotarianos, não só do presidente, mas dos rotarianos como um todo, para que as coisas possam acontecer. Essa é a ideia. Agradeço desde já pela oportunidade e me coloco à disposição aí para responder algum questionamento. O companheiro Hélio que está aí, levantou a mão. Pode falar, Hélio. Algumas questões que eu queria colocar para você. Primeiro, vocês têm Uniclube, certo? Então, Certo. os clubes pequenos, que tem um site próprio, custa uma fábula. Tem que pagar registro BR anualmente, tem que manter aquele site lá, tem que ter alguém que faça o site, que acompanhe o site. É bem complicado. Então, os clubes grandes, tudo bem, vai ter estrutura para fazer isso. Os clubes pequenos usam a Uniclube. Tem um site lá à disposição deles, né? Não precisa Exatamente. criar um site. Então tem lá, ele pode fazer todas as publicações lá, é só usar o site. Se não souber como é que mexe, chama o Júnior, chama o Júnior Terra que ele explica. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa, eu anotei aqui um monte de coisa. Viu? Aquele negócio de associados, né, em potencial, não precisa esperar o distrito, não, viu? Qualquer um pode ir lá e puxar. Eu acho que qualquer um pode ir lá e puxar. Eu já fiz isso e achei um lá. Só não deu certo, mas que eu achei um cara lá, achei, né? Aí falei com o cara tal, ele ficou de vir ao clube, não veio, aí fica difícil, né? Ele Uhum. tem que comparecer às reuniões para poder ser admitido. Mas não há necessidade de fazer via distrito. Porque se você esperar o distrito, amigo, sabe quando? Nevermore. Bom, outra coisa que você falou com referência ao político. Algum cuidado, né? Tem que ser com referência a político. Ele não vai poder entrar no Rotary dizendo que ele é político. Ele vai entrar no Rotary pela profissão dele. Ele tem Correto, uma profissão, certo? Então, correto, se ele é professor, se ele é engenheiro, se ele é o raio, né, qualquer coisa, é por aí que ele vai entrar, não como político. Como correto. político, tem um manual que não pode. Então, você tem que usar um subterfúgio. Ele vai entrar pela profissão dele. Bom, segunda coisa muito importante, né, que você não colocou, são os grupos de companheirismo que ajuda a engajar e deixar os caras ficando no Rotary. Tem 98 clubes de companheirismo no Rotary.
cara pode escolher o que, né? O que ele gostar. Isso, às vezes, fideliza o cara. Por exemplo, no, no Rota Latino, certo? Ele pode entrar no Rota Latino, né? E, o Rota Latino dá uma margem para ele, né? De conhecer o Rotary no mundo inteiro. O RMB, certo? Do qual eu sou presidente, que é o Rotary Means Business, que foi criado para aquela coisa que você falou logo no começo, para tratarmos de negócios em Rotary. Então, tem toda uma estrutura do RMB para se fazer reuniões, certo? E que vai se trocar figurinha e trocar companheirismo, fazer companheirismo. E hoje pode ser não rotariano, porque isso foi uma das ponderações que eu fiz junto ao Rotary. Como é que eu vou trazer rotariano? Como é que eu vou arrumar gente para o DQA se não pode entrar não rotariano? Então, nos grupos de companheirismo, hoje, pode entrar não rotariano. E aí ele gosta lá da brincadeira de companheirismo e acaba vindo para o clube. Então, ele tem 98 clubes de companheirismo. É lógico que eu estou puxando a sardinha por nossos dois. O Rota Latino e o RMB. O RMB é um pouquinho mais complexo e precisaríamos uma reunião específica para explicar. Quem tiver interessado, me chama no particular, que daí a gente cria em cada distrito ou em cada zona do distrito um RMB. Nós estamos já tentando, deve sair um em Salvador. Tem uma menina lá de Salvador interessada, a Graça, eu não sei qual é o clube dela, não, mas ela está interessada em formar lá o RMB. Então, é uma oportunidade já dentro do distrito, ok? Então é isso aí. O que mais que eu anotei? Acho que era só. Chega, já falei demais. Valeu, Nelson, obrigado. Companheiro é, Creutz, Creutz Creutz, primeiro aqui, Creutz primeiro. Creutz. Boa noite, Esse alemão. a todos. Sou do Rotary Club Campo Grande, Alvorada, quem ainda não me conhece, eu acho que todos me conhecem, estão nessa sala. E como o companheiro Nelson falou sobre políticos em clube de serviço. Nós temos, assim, nós estamos muito felizes, porque eu, há 2 anos atrás, encontrei um ex-rotariano, que hoje é coronel do Exército, né? Aliás, da Polícia Militar, e se elegeu vereador na última gestão. E, graças ao bom Deus, ele tem dado muito bom retorno, não só para o nosso clube, como para todos os clubes, pela ética que ele tem em fazer política e também pelo que pode contribuir com os clubes. Em primeiro lugar, com emendas parlamentares, porque o clube não pode receber emenda parlamentar, mas o clube pode indicar uma associação de pais, uma associação de crianças, sei lá, qualquer tipo de entidade para uma emenda parlamentar. Então, ele faz a ponte para a gente. E, como eu sou presidente do Conselho de Segurança da capital do Mato Grosso do Sul, ele também tem contribuído com a nossa organização na área da segurança pública, com novos projetos que viabilizam o nosso trabalho. Porque, como todos sabem, que a maioria das capitais, as grandes cidades, tem o problema com moradores, que agora dizem moradores em situação de rua. Então, isso é muito complexo. E, por meio desse vereador, nós temos conseguido avanços. Porque nós não queremos que parem de alimentar eles, mas que a prefeitura consiga um local adequado para alimentar esse pessoal. Porque se um restaurante não estiver bem organizado, a secretaria vai lá e multa. Agora, entregar comida de qualquer jeito na rua pode, e o lixo que faz. Então, são esses avanços que nós conseguimos por meio de companheiro político.
Eu já estive num clube, quando fui presidente lá no Rio Grande do Sul, onde nós tínhamos 3 candidatos a vereador de partidos diferentes. E o clube funcionou normalmente, porque nós damos 2 condições. Ou vocês pedem um desligamento temporário, um licenciamento e façam a sua política e depois voltam para o clube, ou não se fala de política partidária, porque política o clube pode discutir, só não pode discutir partidária, porque aí dá guerra, porque nós temos todos os segmentos políticos dentro de clubes. Não tem clube homogêneo, todos são heterogêneos. Então, esses são os cuidados que a diretiva do clube tem que ter. E, mais uma vez, muito obrigado, Luiz Augusto, porque suas palestras sempre são muito interessantes. Boa noite. Obrigado, Crespo, pela contribuição aí. João Bosco. Boa noite, Luiz Augusto. Prazer novamente estar com. Opa! Prazer novamente estar com vocês aqui, né? Aprendendo, ouvindo e aprendendo. Só ensina quem aprende, né? Eu sou professor há muitos anos e antes de ensinar a gente tem que aprender, né? Eu quero, em seu nome, né, do Luiz Augusto, de Roberto também, nosso amigo que esteve aí na live, mas parece que ele saiu, e também em nome de Boa Sorte, dar boa noite aí aos homens, e em nome de Carla Renata, né, que está aí também, a companheira, dar boa noite às mulheres que estão presentes em nossa live. Ô, Luiz Augusto, eu queria te parabenizar, olha só, esse material que você gerou hoje, esse material que você passou hoje, eu penso que seria quase que uma obrigação de todos nós. Eu tenho pouco tempo de Rotary, mas estou tentando muito me entender os meandros e o que eu posso ser útil no Rotary. A gente tem feito um trabalho aqui em Feira de Santana com a nossa presidente, Carmen Pires, e com a nossa companheira Gorete também. É um trabalho assim, tentando que o nosso companheirismo, né, nossas reuniões e nossas atividades, ela tenham segmentos e elas sejam atividades felizes, atividades que você tocou no lúdico aí, sim, eu toco, eu canto, a gente envolve as pessoas, enfim, e a gente termina fazendo assim uns movimentos interessantes. O material, a primeira parte do seu material, eu sugiro apenas, depois você dá uma olhada, reduza um pouco mais. Só isso. Mas a segunda parte está perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Eu fiz aqui vários prints da segunda parte, porque a gente tem que entender o que é o Rotary. E você falou certo, não dá para a gente entender de uma hora para outra assim, com pouco tempo. Vocês que têm muito mais tempo, às vezes têm dificuldade de entendimento. Eu tinha uma dúvida, né? Eu sou uma pessoa que participo muito de eventos, sou muito convidado para eventos. Hoje mesmo participei de 2 eventos, semana tem vários eventos que eu vou participar, e eu tinha receio de falar do Rotary, falar sobre o Rotary, falar o nome Rotary nesses eventos, sabe? Porque eu não sei, até a gente não tem ainda essa vivência do limite até onde eu posso ir, né? Assim, porque eu tô novo, tô novato ainda no Rotary. Então, abrir um pouco mais a perspectiva em relação ao que você falou aí, me abriu mais a perspectiva. Eu já vou poder falar um pouco, não da palestra sobre o Rotary, não é isso, não. Estou falando é que às vezes a gente participa de alguma atividade social, atividade, sei lá, religiosa, atividade acadêmica. Eu também participo de algumas academias no Brasil e no exterior, de letras. E aí a gente vai ter que falar do Rotary no meio, porque tem várias atividades do Rotary que são casadas, que estão dentro também no contexto social que a gente participa, viu? Luiz Augusto, era só isso que eu queria falar, viu? Lhe parabenizar e dizer que esse material seria importante que todas as pessoas que têm pouco tempo de Rotary tivessem acesso também, tá? Boa noite a todos. Obrigado, João. Eu vou editar e vou disponibilizar o link da gravação e distribuir para todos os clubes. Obrigado. E é muito importante isso que você colocou, apesar de ter pouco tempo de clube, e você às vezes tem a oportunidade de falar em rota e fica com esse receio de falar, talvez por não conhecer muito.
mas só o fato de você falar de Rotary, que está participando, que está gostando, que está percebendo que o Rotary vai contribuir para a comunidade, isso vai gerar no seu ouvinte o interesse, né? Então, É, mesmo que você assuma que tem pouco tempo de Rotary, que não tem um conhecimento profundo ainda, mas que está gostando da instituição, que está se sentindo bem, que está percebendo a importância do Rotary para a sua comunidade e que vai contribuir, isso vai gerar na pessoa um interesse também. isso. Obrigado. Meu querido, boa sorte. Ok, Luiz. Você viu quanto você despertou aí, né? Todos os companheiros, João Bosco, que entrou no Rotary ontem, já está com essa competência toda, né? Que legal, parabéns, Bosco. Eu quero cumprimentar a nossa presidente Marli e todos os companheiros do Clube de Valência, né? Inclusive tem um companheiro aí que é meu confrade, Alfredo, ele é médico, é uma figura importante aí no rotarismo. Veio ainda Paulo Pereira, outros governadores, Gorete, né? Kátia. Quanta gente boa reunindo. É só mesmo a internet que nos permite, né? O Hélio é famoso, né? Porque está em todos aí. Agora, o negócio de pagar o aluguel lá nos institutos e nem no seminário. Ele quer tudo de graça e vender caro. E pior de tudo, que não vende fiado, porque precisa vender fiado. Um abraço, Agradecer boa a sorte. Marli. Valeu. Agradecer a Marli. O Luiz, você colocou um assunto aí muito importante, que é o DQA, e que exatamente nós precisamos conscientizar todos os companheiros e companheiras, não é? De que nós assumimos um compromisso muito grande a partir do momento em que aceitamos que o Rotary nos presenciasse como presidente, né? Então, é como o nosso Mário César diz, né? Do bônus vem também o ônus, não é? Então, se nós temos um presidente, é hora de nós respondermos. E eu estou muito preocupado, Luiz, porque se nós não conscientizarmos todos os rotarianos, não somente os presidentes dos clubes e o presidente da comissão do DQE, possivelmente nós atingiremos um número que vai satisfazer aquilo que o presidente Mário César pretende colocar, que são 60 mil rotarianos até a época do seu mandato, o início do seu mandato, né? E esqueci de cumprimentar a Zélia Jacobina. Boa noite, Zélia. Zélia é uma figura fantástica, está sempre presente. Então, Luiz, eu acho que esse assunto tem que ser abordado várias vezes, né? Esse incentivo, né? E você, inclusive, colocou aí essa oportunidade de que o outro tem de flexibilizar a quantidade de companheiros, de associados, né? Não só associado representativo, mas, sobretudo, associado honorário, também o familiar, o corporativo e tudo. Então, as portas estão abertas para quem tem condição e qualidade de ser rotariano. É claro que nós temos que preocupar com a qualidade, né? Uhum. Com a qualidade, porque a quantidade, às vezes, você consegue, né? E, às vezes, você tem até um amigo que serve para ser seu amigo, mas não serve para ser rotariano, porque ele é uma pessoa comprometida, é aquele cidadão que, às vezes, tanto faz como tanto fez. Ele não está nem aí, não é? Mas é preciso que nós todos nos empenhamos para exatamente ampliar o DQA, a diversidade, colocar mais pessoas, mais mulheres, principalmente. E, Luiz, eu quero dar um testemunho aqui, não é porque eu quero esnobar, nem me aparecer, nem nada, é porque eu já tenho quase 40 anos de Rotary, né? E eu devo ter alguma coisa feita pelo Rotary, né? Sempre que eu descubro que tem um rotariano em outra cidade, um rotariano, uma pessoa, um amigo, ou amigo seu em outra cidade, eu procuro entrar em contato e convencer aquela pessoa de entrar em Rotary, né? Inclusive, eu tenho já afiliados em Goiânia, tenho afiliados em Aracaju, agora mesmo estou indicando um afiliado em Itabaiana. Estou até conversando com o Messias, o governador do Messias, e com o nosso companheiro também, Edivaldo, né? Ele é professor da Universidade lá Federal de Sergipe, né? Lá em Itabaiana. Ele tem mestrado, doutorado, são figuras extraordinárias. No Rio de Janeiro, eu tenho dois companheiros também que eu apresentei. Isso por quê? Eu descobri como? Através do companheiro torcedor do Botafogo, ele tinha qualidade, ex-funcionário do Banco do Brasil, né? Então, trazer para cá. É na igreja, trago também para cá, como um casal aqui em Feira de Santana, que é da igreja, né? Eu já estou levando. Ele já me indicou o filho lá em Itabaiana. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha tem que ser feito por todos nós, todos que nós amamos o outro. Eu costumo dizer, inclusive, Luiz, que seria muito egoísmo da nossa parte se nós entrássemos no Rotary, né? E permitir, inclusive, que o Rotary entre em nós, que isso é muito importante. Se o Rotary não entrar em nós, nós não aprendemos o Rotary e não amamos a Rotary, né? E ficar só para nós.
não convidar um Bosco, não convidar um Flávio Cordeiro, não convidar um Maria Goretti, não convidar um Paulo, né? Não convidar a Marli e tantos outros companheiros que estão aqui, que foram convidados. Porque a única pessoa em Rota que não foi convidada para engraçar foi Paul Harris, que foi ele que teve a ideia, e os demais de lá para cá, todos foram convidados, não é isso? Então, nós temos que convidar as pessoas, né? Convidar, analisar direitinho. É como você ensinou aí, Luiz, como você falou. Vai visitar a família, convence a esposa, porque se a mulher não quiser, já fica complicado. Tem que convencer a mulher, os filhos também têm que estar presentes, né? Então, porque o outro é realmente uma família. Então, essa palestra sua, Luiz, tem que ser feita com mais frequência em outros clubes, né? Em outros distritos, para exatamente motivar e incentivar as pessoas a corresponder a essa expectativa do nosso presidente Mário César Martins de Camargo, que está confiante de que nós, rotarianos, vamos dar uma resposta positiva a respeito do DQA, colocando 60 mil rotarianos dentro do clube. É difícil a missão, mas depende de cada um de nós, né? É como dizia também o governador lá do seu distrito, do nosso distrito, do antigo distrito 4.550, Luiz, lá de Brumado, diga o nome dele aí. Valdomiro? Valdomiro, exatamente. Valdomiro disse uma vez no seminário que nós tínhamos que tirar a bunda da cadeira, né? PBC, tirar a bunda da cadeira, partir para visitar. Então, hoje eu vou visitar um cidadão da farmácia, vou visitar um cidadão da panificadora, vou visitar um cidadão da casa de peças de automóvel, vou visitar um cidadão do posto de gasolina, né? Então, a gente tira um dia para trabalhar para o outro, né? Como se faz. Então, daí vem o sucesso. Agora, se ficar sentado esperando que a coisa vá acontecer, fica difícil. Luiz, você mostrou tudo para nós aí, né? Mostrou tudo. Você disse que todo mundo já sabia, mas eu acho que pouca gente sabia de todos esses meandros que você fez aí. Você está de parabéns, que a gente sabe do seu potencial, da sua competência, do seu trabalho e do seu empenho para o outro, né? E nós que conhecemos você sabemos tudo. Parabéns, Luiz. Parabéns também à nossa presidente Marli, né? Que é presidente do Valência, que está conduzindo a reunião. E você viu que muitos foram despertados aí, o companheiro Zé Luiz, João Bosco, quem foi mais que falou? Outras pessoas também que falam. Sim, o Nelson Web, que vendeu o peixe dele, né? Nelson não perde a viagem, é um horror. Vende peixe, né, Nelson? Então, um abraço, muito obrigado, boa noite, Luiz. Parabéns a Valeu, boa todos. sorte, boa noite. Ô, Luiz, só um Diga. minutinho, Luiz. Eu queria apenas, porque eu esqueci de falar na hora que eu falei, dar uma boa noite especial aí à nossa companheira Marli, de Valença, viu, Marli? Boa noite. Valeu. Companheira Kátia. Boa noite, Marli, presidente do Outra Clube de Valência. Hans Donner, esse apelido no Corujão, nossa, fala assim que prefiro assistir 1000 vezes essa palestra do que do Márcio Cavalca Medeiros. 1000 vezes. Porque, ó, eu tenho 34 anos de rota. E você me abrangeu num ponto muito importante que eu não sabia. E eu marquei tudo no caderninho. Porque é o seguinte, em relação ao dinamismo e as outras coisas que a gente tem que fazer, tem que seguir. Quando eu fazia parte do Rotary Clube São José do Rio Preto, Novo Cinquentenário, esse amigo meu está até hoje no clube. E era assim que a gente fazia. Ele pegava e cantava, ele fazia a primeira voz e eu fazia a segunda. Aí o pessoal falava assim, pelo amor de Deus, lá vem esse menino para cantar. Sabe, assim, a gente se divertia, sabe, a gente se divertia, porque eu falo assim, muitos estavam comentando, até o João Bosco, eu peguei o contato dele tudo, porque, vamos supor, a gente tem muitos anos de Rotary, o que eu não fui só foi Rota Kids, porque em 1989 não tinha, no resto eu fui tudo. Até, como é que se diz que vocês falam agora, né? Não entrega a sua idade, não. Não, não vou entregar não, pode ficar sossegado, não vou entregar não, Eli. Mas assim, eu estava explicando que quando eu saí do Rotaract, eu tive que fazer assim, igual eles falam assim, algo para você ajudar dentro do Rotary Club. Como meu pai fazia parte de tudo, então assim, área de imagem pública aprendi sozinha, sozinha, sozinha. Sozinha em Deus, porque antigamente não tinha e-mail, né? As coisas são mais fáceis. E o que eu achei interessante, eu vou ser sucinta e eu vou ser rápida, porque senão o povo vai puxar minha orelha aqui.
mas tudo bem. É o seguinte, para a gente estar no clube, a gente tem que ter engajamento. Sempre tem que ter engajamento. A gente pode ter o companheirismo da diversão, a gente pode ter o companheirismo de churrasqueira rotária, a gente pode ter o companheirismo, vamos supor, você ir na casa de um casal rotário, você levar as suas coisas e compartilhar ideias, compartilhar um monte de coisa. Os projetos também são importantes, porque vamos supor, a pessoa nova entra, se ela vê você trabalhando no projeto, ela vai se sentir segura. Porque sempre que eu entendo por gente, mesmo com a experiência que eu tenho, mesmo sendo virtual hoje em dia, eu passo essa experiência de vida para as pessoas até hoje, e eles agradecem, muito bem agradecem por mim. A capacitação, ele falou que é muito importante, porque o Hélio Nelson aí abriu um clube novo aí, capacitação é importante, porque tem muitas pessoas que querem entrar e não sabem nada. Você capacitando a pessoa no seu clube, ó, vamos fazer aí uma capacitação onde pode pegar um palestrante de fora, um palestrante do próprio clube que tem experiência, tanto na área profissional como dentro do roteiro internacional, isso é top. A pessoa vai engajando, vai gostando, vai aos poucos até ele engajar. A hora que ele fala assim, não, eu vou entrar, eu estou seguro, vai embora. Que mais? O reconhecimento. Muitas pessoas falam assim, eu vou ser reconhecido. Não você ser reconhecido. É a pessoa de fora que vai olhar para você e falar assim, cara, você está trabalhando muito. Isso leva um reconhecimento para você ganhar um título por Harris. Isso leva um reconhecimento, sabe, para você trabalhar muito mais. Isso leva um reconhecimento para você engajar os jovens, um reconhecimento para as pessoas que não conhecem a nossa instituição, para você convidar. E isso é um engajamento muito importante, porque muitas pessoas entram no Rotary e falam, eu nem conheço o que é isso. É aquilo que você tem que chegar na sua reunião e falar assim, olha, vem aqui, sinta-se acolhido, nós vamos te ensinar tudo certinho como transforma um figurino. Porque ninguém aprende de um dia para o outro. Você tem que ter meses e meses para lapidar o associado para entrar dentro do clube. Já estou até dando aula, olha o poder. Mas vou concluir. Organização. Se você tiver um clube organizado e faça tudo com os cargos respectivos e dê oportunidade aos seus associados, virtuais e presenciais, você ganha com isso. Porque só o presidente falar na reunião inteira, só um protocolo, igual o Luiz Augusto falou, só o cara de DQA falar um monte, isso não dá ibope, não. Se o clube tem poucos associados ou muitos associados, eles têm direito de estar compartilhando tudo da semana que aconteceu, tanto fora do clube como dentro do clube. E isso traz muita informação para muitas pessoas que querem entrar também. Qual é a satisfação total? Se você dá oportunidade para todos numa reunião, tanto presencial e virtual, conversar, isso te traz muita coisa. E o que eu gostei disso, Luiz Augusto? Essas sugestões foram das melhores que eu já ouvi. Então, o que eu quis falar em 2 minutos e pouquinho, porque o Hélio Nelson aqui está querendo me cortar, mas aqui na turma do Corujão, o que eu gostei disso, eu espero que os tópicos que eu passei para vocês, que vocês comecem a inovar e a dinamizar as reuniões, porque mais jovens entram no clube e as outras pessoas não saem. Muito obrigada, gente. Valeu, Kátia, obrigado. Gorete. Boa noite, companheiros. Boa noite, presidente Marli. Parabéns por levar nosso grande governador Luiz Augusto, que tantas informações rotárias tem nos passado. Parabéns, Luiz Augusto, é sempre bom te ouvir. Eu poderia deixar como descarte, eu poderia deixar de ouvir qualquer outra palestra, menos a sua hoje, porque você, além de competente, é objetivo e toca realmente no que a gente precisa saber. Quero parabenizar também
o meu mais novo afilhado, João Bosco. João Bosco entrou no Rotary e está mostrando para que veio. Todas as reuniões, todos os companheirismos de outros clubes, de outros países, como o Chá Poético, o João Bosco já participou. Ele está tendo a oportunidade de conhecer a internacionalidade do Rotary, conhecendo companheiros de outros países, de outros distritos. Parabéns, meu amigo. Tenho orgulho tanto de você como dos dois lá de Morro de Chapéu, Jorge e Humberto. O Bandeira está acamado ainda, teve um pequeno problema de saúde, mas vai se recuperar, o de Morro de Chapéu, de Fedegossos. E com certeza, o nosso Rotary avança quando você prepara um associado para estar compreendendo o que é Rotary e levar adiante. Eu faço palestra, ministro cursos a respeito da minha área, que eu sou apaixonada, que é a área da educação inclusiva, da deficiência visual, e em todas as minhas falas eu vou introduzir algo sobre Rotary, porque foi através de Rotary que eu entrei na educação inclusiva. Muito obrigada, parabéns, Luiz Augusto, mais uma vez, e dizer para João Bosco que todas as suas palestras são gravadas e compartilhadas. Parabéns. Obrigado, Boa noite Gorete. para Obrigado. todos e um prazer ter encontrado muitos companheiros corujões aí. Saudade de vocês, companheiros. Valeu, Gorete. Obrigado. Vamos retornar, vamos retornar. É. Mais alguém aí, algum companheiro queira se pronunciar? Aí, não havendo, passa aí a companheira Marli. Companheiro. Está falando agora. Companheiro Luiz Augusto. Quer falar já? Quer falar? Companheiro Luiz Augusto, eu só queria antecipar, presidente, aqui um pouco. Eu tenho uma comunicação para fazer aqui para os nossos companheiros de clube e aproveito e faço no ar. O nosso projeto Segundo Uso, aquele que a gente recolhe bens e utensílios que já não servem mais a uma determinada classe social e atende às necessidades de outros. Hoje nós atendemos a necessidade de uma família da zona rural, uma casinha de taipa, sem cama para 5 crianças e com fogão de lenha no chão. Hoje nós conseguimos entregar para eles uma cama box, ainda que bastante usada, mas com certeza ainda é melhor do que dormirem no chão. E um fogão em bom estado para que eles saiam da cozinha do chão para uma cozinha melhor. Isso é um trabalho que a gente fez hoje, eu queria comunicar aqui para o nosso pessoal, aproveitando, comunicando no ar, para que todos acompanhem esse trabalho que a gente faz. Parabéns, Jaime. Parabéns aí pela atividade de vocês aí. Muito bom. Companheiro Luiz Augusto, é sempre um prazer, né, estarmos juntos aqui hoje com todos esses convidados especiais que você trouxe para a nossa companhia. Pedimos desculpas, né, pelo equipamento aqui que não estava muito favorável, nossos colegas aqui, nossos companheiros, e queremos agradecer a sua presença, a sua palestra altamente objetiva, muito interessante para todos nós, né, que aprendemos muito mais hoje, saímos daqui enriquecidos. O Rotary é assim, a gente está sempre aprendendo. Muito obrigada, né, pela sua presença, pela sua boa vontade, e a todos os que estão no ar, né, agradecemos, e aos nossos companheiros que ainda estão aqui agora à noite, nos acompanhando essa palestra também. Obrigada a todos, vou dar uma voltinha. Maravilha, muito obrigada, maravilha. companheira. Obrigado, Marli. Muito bom, muito bom. Se ninguém tiver mais nada a falar, então nós agradecemos a sua palestra, agradecemos a sua boa vontade e damos uma boa noite a todos.
Valeu, obrigadão aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí compartilhando rota com vocês. Espero que tenha atendido aí o que Boa vocês noite, boa queriam. noite. E agradeço aí a todos os que vieram prestigiar, que vieram refletir com a gente. Esse tema aqui é muito importante para o desenvolvimento do quadro associativo. Então, parabéns a todos e obrigado pela oportunidade. Oi, Luiz.